A ilha vira a verdade. Sentindo que Peter estava voltando, a Terra do nunca ganhou vida mais uma vez. Eu devia usar o mais que perfeito e dizer ganhará, mas ganhou é melhor e é o que Peter sempre usa. Na ausência dele, a ilha em geral fica tranquila. As fadas dormem 1 hora a mais de manhã, as feras cuidam de seus filhotes, os peles vermelhas fazem um banquete que dura 6 dias e 6 noites, e quando os piratas e os meninos perdidos se encontram, eles apenas trocam gestos ofensivos. 26 mais, com a vinda de Peter, que detesta a preguiça, eles todos se animam de novo. Se você encostar o ouvido no chão agora, vai escutar a ilha inteira fervilhando de vida. Nessa noite, as forças principais da ilha estavam organizadas da seguinte maneira, e os meninos perdidos estavam procurando por Peter, os piratas estavam procurando pelos meninos perdidos, os peles vermelhas estavam procurando pelos piratas, e as feras estavam procurando pelos peles vermelhas. Eles estavam andando em círculos na ilha, mas não se esbarravam, pois caminhavam todos na mesma velocidade. Todos queriam sangue, com exceção dos meninos perdidos, que normalmente gostavam de sangue, mas nessa noite queriam apenas cumprimentar seu capitão. O número de meninos da ilha varia, é claro, conforme eles vão morrendo e coisa e tal. Além disso, quando eles parecem estar começando a crescer, o que é contra o regulamento, Peter faz uma seleção. Nessa época, havia 6 deles, com os gêmeos valendo por 2. Vamos fingir que estamos deitados no meio desse canavial e vamos observá-los se esgueirando em fila indiana, cada um com a mão sobre sua adaga. Peter proíbe os meninos perdidos de se parecerem com ele, ainda que seja só um pouquinho, e eles se vestem com as peles dos lobos que matam, ficando tão roliços e felpudos que, quando caem, saem rolando. Por isso, todos aprenderam a não cair muito. O primeiro a passar é Firula, que não é o menos corajoso, mas o mais azarado de todo esse valente bando. Ele havia tido menos aventuras do que todos os outros, pois coisas importantes sempre aconteciam quando ia ali na esquina um instantinho. Tudo estava tranquilo. Firula aproveitava a oportunidade para ir pegar alguns galhos para fazer uma fogueira e, quando voltava, os outros estavam limpando o sangue do chão. Essa falta de sorte lhe dera uma expressão de gentil melancolia, mas, em vez de deixá-lo amargo, havia deixado-o mais doce. E por isso ele era o mais modesto dos meninos. Pobre e bondoso Firula, há perigo no ar para você esta noite. Tome cuidado, ou o destino vai acabar lhe oferecendo uma aventura que, se você aceitar, vai mergulhá-lo na mais profunda tristeza. Firula, a fada Sininho quer porque quer fazer uma maldade esta noite. Ela está procurando alguém que sirva aos seus propósitos e acha que, de todos os meninos, você é o mais fácil de enganar. Cuidado com ela. Que bom seria se Firula pudesse nos ouvir, mas nós na verdade não estamos na ilha, e ele passa, mordendo os nós dos dedos. Depois vem Bico, alegre e afável, seguido por Magrelo, que corta talos ocos das árvores para fazer flautas e dança freneticamente ao ritmo da própria música. Magrelo é o mais convencido dos meninos. Ele pensa que se lembra da época antes de ser perdido, com seus hábitos e costumes, e isso faz com que ande sempre com o nariz empinado, zombeteiro. Ó! Quarto da fila é Caracol, que está sempre se metendo em confusão, e já teve que se entregar tantas vezes quando Peter diz em tom severo a quero que aquele que fez isso dê um passo à frente, que agora, quando ouve a ordem, dá um passo à frente automaticamente, quer tenha sido o culpado ou não. Por último, vem os gêmeos, que eu não sei descrever, porque com certeza ia acabar descrevendo o gêmeo errado. Peter nunca entendeu bem o que eram gêmeos. E seu bando não podia saber nada que ele não sabia. Por isso, esses dois eram sempre vagos.
ao falar de si mesmos, e faziam de tudo para não incomodar ninguém, ficando sempre bem juntinhos com cara de quem está pedindo desculpas. Os meninos desaparecem na escuridão e, após uma pausa, mas não uma longa pausa, pois as coisas andam bem rápido na ilha, surgem os piratas em seu encalço. Nós os ouvimos antes de vê-los, e todas as vezes eles cantam a mesma canção terrível. Navio ao mar, velas ao ar. Vamos piratear. E se um tiro alguém levar? No inferno vamos nos encontrar. Nem no corredor da morte 27 se vê um grupo tão mal encarado. Um pouco antes dos outros. Sempre colando o ouvido no chão para escutar, com os enormes braços nus e moedas de prata penduradas nas orelhas como brincos, vem o belo italiano Seco, 28 que talhou seu nome com uma faca nas costas do diretor da prisão de Gal. 29 O negro gigantesco que vem a seguir teve muitos nomes desde que deixou de usar aquele que as mães africanas ainda usam para assustar as criancinhas às margens do rio Guadmo. Logo depois vem Bill Falsário, o mesmo Bill Falsário que levou 6 dúzias de chibatadas do capitão Flint no navio Walrus 30 antes de largar o saco de cruzados de ouro que havia roubado. Depois vem Cuca, que dizem ser irmão do Peste Negra, mas isso nunca foi provado, Cavaleiro Stark, que já foi inspetor de uma escola e ainda mata com alguma frescura, Claraboia, que trabalhou no navio do famoso Capitão Morgan, 31 O imediato irlandês Barrica, um homem estranhamente simpático que esfaqueava sem querer ofender, digamos assim, e que era o único membro da tripulação de gancho que não pertencia à igreja anglicana, 32 Macarrão, cujas mãos são viradas para trás. Robert Mulambo, alfpedreiro e muitos outros rufiões famosos e temidos nas colônias espanholas. No meio deles estava reclinado o maior e mais assustador de todos naquele ambiente funesto, e James Gancho, ou, como ele próprio se assinava, Jess Gancho, que diziam ser o único homem que botava medo no grande Long John Silver. Gancho estava deitado à vontade numa carruagem tosca puxada e empurrada por seus homens, e no lugar da mão direita, ele tinha o gancho de ferro com o qual estava sempre os incentivando a andar mais depressa. Eles eram tratados como cães por este homem terrível, e o obedeciam como cães. O capitão Gancho era moreno e cadavérico, e seu cabelo era cheio de cachos que, a uma certa distância, pareciam velas negras, e davam um ar ameaçador ao seu belo rosto. Seus olhos eram azuis como miosotes e tinham uma expressão de profunda melancolia, a não ser quando ele estava horrivelmente incandescentes. Gancho ainda se portava um pouco como um fidalgo, e até estraçalhava seus inimigos com ares de grandeza. Além disso, já me disseram que era um grande raconteur. 33 ficava mais sinistro quando se comportava com mais polidez, o que provavelmente é a verdadeira marca registrada dos aristocratas, e a elegância de sua dicção, até quando falava palavrões, assim como a superioridade de seu comportamento mostravam que ele não era da laia de sua tripulação. Era um homem de coragem indomável, e dizem que só se assustava ao ver o próprio sangue, que era grosso e de uma cor diferente. No vestir, Gancho imitava um pouco as roupas associadas ao rei Carlos II. 34 da Inglaterra, tendo ouvido, num período anterior de sua carreira, que era muito parecido com os azarados membros da dinastia dos Stuart. 35 Na boca. Gancho tinha uma piteira que ele próprio fabricara e que lhe permitia fumar 2 charutos ao mesmo tempo. Mas, sem dúvida, a parte mais aterradora de sua aparência era sua garra de ferro. Agora vamos matar um pirata, para mostrar o método de Gancho. Pode ser o Claraboia. No caminho, Claraboia esbarra desajeitadamente no capitão, amassando sua gola de renda. O Gancho dispara e ouve-se o som de algo sendo rasgado e um grito de dor. Então o corpo é
Chutado para o lado e os piratas seguem em frente. Gancho nem tirou os charutos da boca. Esse é o homem terrível a quem Peter Pan deverá enfrentar. Qual dos dois irá vencer? Na trilha dos piratas, se esgueirando em completo silêncio pela estrada a caminho da batalha, que não é visível para os olhos inexperientes, surgem os peles vermelhas, todos de olhos bem abertos. Eles carregam machadinhas e facas, e seus corpos nus brilham, cobertos de pintura e óleo. Trazem fileiras de escalpos penduradas em volta de si, escalpos não só de piratas, mas de meninos também, pois essa é a temível tribo dos Picaninis, 36 que não deve ser confundida com os Delavares ou os Hurões, que são mais bonzinhos. Na vanguarda, de gatinhas, vem pequena grande pantera, um bravo que já arrancou tantos escalpos que, nesse momento, eles dificultam um pouco seus movimentos. Na retaguarda, que é o lugar mais perigoso, está a princesa Tigrinha, impertigada e orgulhosa. Vê-se logo que ela é uma princesa. Tigrinha, com sua pele morena, é a mais linda de Ana Caçadora, 37 e a mais bela da tribo dos Picaninis, vaidosa, sabe ser fria ou doce quando quer. Todos os bravos da tribo gostariam de se casar com essa menina teimosa, mas ela foge do altar com uma machadinha. Observe como os índios pisam nos galhos caídos no chão sem fazer o menor barulho. Oh! O único ruído que se ouve é a respiração um pouco pesada deles. A verdade é que estão todos meio gordos agora, depois de se empanturrar no banquete, mas vão acabar perdendo esse peso extra. No momento, no entanto, essa é a maior ameaça à sua segurança. Os peles vermelhas desaparecem da mesma forma como surgiram, como sombras. Logo, seu lugar é ocupado pelas feras, um bando enorme e todo misturado. Leões, tigres, ursos, e os inúmeros animais menores que fogem deles, pois todas as feras, principalmente aquelas que se alimentam de homens, vivem próximas nesta ilha preferida dentre todas. As feras estão com a língua de fora, estão com fome esta noite. Assim que elas passam, vem o último de todos, que é um gigantesco crocodilo. Nós já vamos saber por quem ele está procurando. O crocodilo passa também, mas logo os meninos aparecem de novo, pois a procissão tem que continuar sem parar até que um grupo pare de andar ou diminua ou aumente o passo. Aí! Em pouco tempo todos vão estar embaralhados uns com os outros. Todos estão olhando bem atentos para a frente, mas nenhum suspeita que o perigo pode estar vindo de trás. Isso mostra o quanto a ilha é real. Os primeiros a saírem daquele círculo em constante movimento foram os meninos. Eles desabaram deitados sobre a grama, perto do local onde ficava sua casa subterrânea. Como eu queria que o Peter voltasse, disseram os meninos, nervosos, embora em altura. E, principalmente, em largura fossem todos maiores que seu capitão. Eu sou o único que não tem medo dos piratas, disse Magrelo, naquele tom que o impedia de ser o mais querido da turma. Mas talvez algum som distante o tenha perturbado. Pois ele acrescentou bem depressa. Mas eu queria que o Peter voltasse logo, e nos dissesse se descobriu mais alguma coisa sobre a Cinderela. Eles começaram a falar da Cinderela, e Firula teve certeza de que sua mãe devia ser bem parecida com ela. Eles só podiam falar em mães na ausência de Peter, pois ele proibia o assunto, que considerava muito bobo. A única coisa que eu me lembro da minha mãe, contou Bico, é que ela sempre dizia para o meu pai, e ai, como eu queria ter meu próprio talão de cheques. Eu não sei o que é um talão de cheques, mas ia adorar dar um para minha mãe. Quando eles estavam conversando, ouviram um barulho bem distante. Você e eu, que não somos criaturas selvagens da floresta, não teríamos ouvido nada. Mas eles ouviram, e o que ouviram foi esta terrível canção.
A matar, roubar e saquear. Um bom pirata nunca se esquiva. Nós vivemos nas ondas do mar. E damos viva a Davy Jones, 38 viva. Na mesma hora os meninos perdidos, mas onde eles estão? Não estão mais aqui. Nem coelhos teriam conseguido sumir tão depressa. Vou contar onde eles estão. Com exceção de Bico, que saiu em disparada para fazer um reconhecimento do terreno, todos já estão em sua casa debaixo da terra, uma residência maravilhosa que nós vamos conhecer muito bem daqui a pouco. Mas como foi que chegaram lá? Pois não há nenhuma entrada à vista, nem mesmo uma pilha de gravetos que, ao ser removida, revela o acesso a uma caverna. Mas olhe bem e você vai notar que aqui há 7 árvores bem grandes, e que cada uma tem no tronco um buraco do tamanho de um menino. Essas são as 7 entradas para a casa debaixo da terra, pela qual Gancho vem procurando em vão há tantas luas. Será que ele vai encontrá-las hoje? Conforme os piratas foram avançando, os bons olhos de Cavaleiro Stark avistaram Bico desaparecendo em meio à floresta, e ele logo sacou sua pistola. Mas uma garra de ferro agarrou seu ombro. Largue meu ombro, capitão! Exclamou ele, tentando se livrar. Agora, pela primeira vez, vamos ouvir a voz de Gancho. É uma voz terrível. Primeiro, guarde essa arma, disse ele, num tom ameaçador. Era um daqueles meninos que o senhor detesta. Eu podia ter matado o safado. Sim, e o som teria feito com que os peles vermelhas da princesa Tigrinha nos encontrassem. Quer perder o escalpo? Quer que eu vá atrás dele, capitão? Perguntou o patético Barrica. Quer que eu faça cosquinha nele com o Johnny Saca-Rolha? Barrica tinha apelidos engraçados para tudo, e seu cutelo era o Johnny Saca-Rolha, por quê? Ele o enfiava e depois torcia. Barrica tinha muitas características encantadoras. Por exemplo, depois de matar, ele limpava os óculos, e não a arma. O Johnny é bem silencioso, lembrou ele. Agora não, Barrica, disse Gancho sombriamente. Ele é apenas um, e eu quero pegar todos os 7. Separem-se e procurem por eles. Os piratas desapareceram entre as árvores, e um segundo depois, Gancho e Barrica estavam sozinhos. Gancho deu um profundo suspiro, e eu não sei porquê, talvez devido à beleza suave da noite, mas ele foi tomado por um desejo de relatar a seu fiel imediato a história de sua vida. Gancho falou bastante e falou com muita sinceridade, mas Barrica, que era bem burro, não entendeu coisa nenhuma. Após algum tempo, ele ouviu o nome de Peter. O que eu mais quero na vida, disse Gancho, veemente, é o capitão deles, Peter Pan. Foi ele que cortou minha mão, continuou ele, brandindo ameaçadoramente o gancho de ferro. Faz tempo que espero para apertar a mão dele com isso aqui. Ah, mas eu vou acabar com ele. Mas eu já ouvi o senhor dizer muitas vezes que esse gancho vale mais do que 1000 mãos. Disse Barrica, para pentear o cabelo e outros afazeres domésticos. Sim, respondeu o capitão. Se eu fosse uma mãe, ia rezar para que meus filhos nascessem com isto em vez disso. E ele olhou orgulhosamente para sua mão de ferro e com desprezo para a outra. Depois, voltou a franzir o senho. Peter jogou a minha mão para um crocodilo que por acaso estava passando, disse. Gancho, contraindo-se de raiva. Eu já notei o estranho medo que o senhor tem de crocodilo, disse Barrica. De crocodilo? Não, corrigiu Gancho. Daquele crocodilo. Ele continuou, falando mais baixo. Ele gostou tanto da minha mão, Barrica, que me segue desde aquele dia, de mar em mar e de terra em terra, lambendo os beiços e querendo o resto de mim. Não deixa de ser um elogio, disse Barrica. Não quero um elogio desses. Rosnou Gancho com petulância. Quero Peter Pan,
que deu o primeiro gostinho de mim para a fera. Ele se sentou num enorme cogumelo, e sua voz ficou trêmula. Barrica, disse Gancho roucamente, esse crocodilo já teria conseguido me comer, se não fosse a sorte de ele ter engolido um relógio que faz tic-tac dentro da barriga dele. Com isso, antes de ele conseguir chegar perto de mim, ouço o tic-tac e saio correndo, ele riu, mas sem alegria. Um dia a corda do relógio vai acabar, e aí ele vai pegar o senhor, disse Barrica. Gancho molhou os lábios ressecados. Disse ele. Esse é o medo que me persegue. Desde que Gancho se sentara, ele vinha sentindo um calor estranho. Barrica, esse assento está quente, e o capitão deu um pulo. Raios e trovões. Com 1000 barbatanas. Eu estou pegando fogo. Disse ele. Eles examinaram o cogumelo, que era de um tamanho e de uma solidez que apenas os cogumelos da ilha tentaram arrancá-lo, e ele imediatamente saiu do chão, pois não tinha raízes. E o mais estranho é que uma fumaça começou a subir. Os piratas se entreolharam. Uma chaminé! Exclamaram ambos. Eles tinham mesmo descoberto a chaminé da casa subterrânea. Os meninos tinham o costume de enfiar um cogumelo nela quando havia inimigos por perto. Não foi só fumaça que subiu de lá. Também subiram vozes de crianças, pois os meninos se sentiam tão seguros em seu esconderijo que estavam tagarelando alegremente. Os piratas ouviram a conversa com um ar perverso, e então recolocaram o cogumelo no lugar. Olharam em volta e viram os buracos nas 7 árvores. Você ouviu os meninos dizendo que Peter Pan não está em casa? Sussurrou Barrica, mexendo no Johnny Saca-Rolha. Gancho assentiu. Ele ficou um longo tempo refletindo, e finalmente um sorriso cruel iluminou seu rosto moreno. Barrica estava esperando por aquilo. Quais são as suas ordens, capitão? Exclamou ele ansiosamente. Vamos voltar para o barco, respondeu Gancho devagar, com os dentes cerrados, e fazer um bolo enorme, bem gostoso e cheio de cobertura. Só pode haver um cômodo lá embaixo, pois só tem uma chaminé. As toupeiras não tiveram o senso de deduzir que não precisavam de uma porta para cada um. Isso mostra que eles não têm mãe. Vamos deixar o bolo na margem da Lagoa das Sereias. Esses meninos estão sempre nadando lá e brincando com as sereias. Eles vão encontrar o bolo e devorar tudo, pois, como não têm mãe, não sabem como é perigoso comer bolo com cobertura demais. Ele caiu na risada, e dessa vez não foi um riso sem alegria. Ahá, eles vão morrer. Barrica vinha ouvindo tudo com crescente admiração. É o plano mais terrível e maravilhoso que eu já ouvi. Exclamou. E, exultantes, os dois dançaram e cantaram. Navio ao mar, velas ao ar. O medo vamos espalhar. Ninguém irá nos enfrentar. O gancho é o pior que há. Eles começaram o verso, mas não chegaram a terminar, pois outro som surgiu e os deixou congelados. A princípio era um som tão pequenininho que uma folha poderia ter caído em cima dele e o esmagado, mas ele foi se aproximando e ficando mais fácil de ouvir. Tic-tac, tic-tac. Gancho, ainda com um pé no ar, começou a tremer. O crocodilo! Exclamou ele e saiu correndo, seguido por seu imediato. Era mesmo o crocodilo. Havia ultrapassado os peles vermelhas, que agora estavam na trilha dos outros piratas. E rastejou atrás de Gancho. Os meninos emergiram da casa debaixo da terra mais uma vez, mas os perigos da noite ainda não haviam acabado, pois Bico chegou a toda e sem conseguir respirar, com uma alcateia de lobos no seu encalço. Os lobos tinham as línguas para fora, e seus rosnados eram terríveis. Socorro! Socorro!
suplicou Bico, caindo no chão. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Foi um grande elogio a Peter que, nessa hora tão difícil, eles tenham pensado nele. O que o Peter faria? Todos perguntaram simultaneamente. Quase no mesmo fôlego, eles mesmos responderam. Ia olhar para eles com a cabeça enfiada no meio das pernas. Vamos fazer o que o Peter faria. É realmente a maneira mais eficaz de enganar lobos, e no mesmo segundo, os meninos se inclinaram para frente, enfiaram a cabeça no meio das pernas e olharam para a alcateia. Oh! Momento seguinte é de grande suspense, mas a vitória veio depressa, pois, quando os meninos avançaram sobre eles nessa postura terrível, os lobos enfiaram o rabo entre as pernas e deram no pé. Então Bico se levantou do chão, e os outros acharam que seus olhos arregalados ainda estavam vendo os lobos. Mas não eram lobos que ele via. Eu vi uma coisa mais melhor ainda! Exclamou Bico, e os outros se aproximaram ansiosamente dele. Um grande pássaro branco. Ele está voando para cá. Que tipo de pássaro você acha que é? Não sei, disse Bico, maravilhado, mas ele parece estar muito cansado e não para de dizer a coitada da Wendy. Coitada da Wendy? Ah, eu me lembro, disse Magrelo imediatamente, existe um pássaro chamado Wendy. Olhem, ele está chegando, gritou Caracol, apontando para Wendy no céu. Wendy agora já estava quase acima deles, que podiam ouvir seu lamento. Mas mais forte. Ainda estava o som agudo da voz de Sininho. A ciumenta fada agora não estava nem mais fingindo que era amiga de Wendy, se lançava contra sua vítima vindo de todas as direções, beliscando-a cruelmente sempre que a tocava. Oi, Sininho! Cumprimentaram os meninos. Sininho falou bem alto. O Peter quer que vocês atirem na Wendy. Não fazia parte da natureza dos meninos perdidos questionar as ordens de Peter. Vamos fazer o que o Peter mandou, exclamaram os bobinhos. Rápido, rápido, os arcos. E as flechas. Todos, menos Firula, pularam nos buracos de suas árvores. Firula já estava com um arco e uma flecha na mão, e Sininho, ao ver isso, esfregou as mãozinhas. Rápido, Firula, rápido! Gritou ela. O Peter vai ficar tão feliz! Firula, animado, colocou a flecha no arco. Saia da frente, se! Gritou ele. E atirou. Wendy caiu no chão com uma flecha enfiada no peito.